Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. A nova prestação social única negociada entre o PSD e o PS deixa os imigrantes em paz. Nós precisamos de trabalho de equipa para resolver muitos dos problemas do país e muitos dos desafios. Este é um dos aspectos em que esse trabalho de equipa é essencial, mas evidentemente para levar o país para a frente. Tem que aconteça o mesmo ao pacote laboral, tem que aconteça o mesmo ao pacote laboral. O país para a frente, para ter boas decisões, é preciso sempre ter espírito de equipa. Em Houston, nos Estados Unidos, às portas do estádio onde Portugal ia jogar, o primeiro-ministro pediu espírito de equipa para se garantir a aprovação da prestação social única. Compreende-se o pedido. O governo foi na semana passada surpreendido com o chumbo da legislação laboral e tinha de evitar a todo custo uma nova derrota. Até porque há prazos rígidos para se evitar a perda de cerca de 600 milhões de euros, uma penalização inscrita no acordo do PRR. Só que, para que esse espírito de equipa fosse garantido, era obrigatório superar barreiras políticas sensíveis. Se o Governo quer manter um ano de residência legal para se poder ter subsídios, a proposta não vai passar. Pelo menos da nossa parte. Portanto, nós temos que aumentar, como nós já propusemos. Nós propusemos 5 anos. Vamos ver se neste prazo há algum ponto de consenso. Como é hábito, o Chega não perdia a oportunidade de voltar a atacar os imigrantes, colocando o governo numa situação passível de inconstitucionalidade. E o PS colocava obstáculos no plano dos princípios que pareciam comprometer a negociação. Se o Governo deixar cair a sua desumanidade, julgo que há condições para podermos aprovar a prestação social única e corresponder ao compromisso europeu que Portugal estabeleceu. Se nada for alterado e for a proposta inicial, merece o voto contra do Partido Socialista? Sim. No final, porém, tudo acabou em bem. O espírito de equipa entre as bancadas parlamentares do PSD e do PS conseguiram desenvolver um processo negocial que viabiliza a prestação social única. Quem ganhou e quem perdeu? Ambos. Como, aliás, é apanágio das boas negociações. O PS consegue travar o canal de denúncias e limitar o trabalho social, uma obrigação da primeira versão da lei. Os que recebem a prestação podem ser obrigados a trabalhar em serviços sociais ou de utilidade pública, mas agora num âmbito de contratos de inserção. Teses importantes do governo, como o reforço do escrutínio e dos meios de combate à fraude, também constam na versão final, que vai a votos esta quinta-feira. Fora do acordo, porém, fica a exigência do Chega em deixar os imigrantes de fora do alcance das prestações sociais durante 5 anos. Um acordo possível, moderado, melhor que a versão inicial? Oportunidade para falarmos com Paula Campos Pinto, doutorada em Sociologia, professora associada no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, onde fundou e coordena o Observatório da Deficiência e Direitos Humanos. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Professora Paula Campos Pinto, muito obrigado em primeiro lugar por vir ao P24. O Observatório da Deficiência e dos Direitos Humanos deu um parecer crítico à proposta inicial do Governo para a criação da prestação social única. Com as mudanças, entretanto, introduzidas pelo acordo entre o PS e o PSD, enfim, nós não sabemos ainda com muita profundidade a esta hora o que é que de facto foi acordado, mas sabemos que é no essencial que houve mudanças com algum significado. Mas perante estas mudanças, perguntava eu, sente que haveria razões para reiterar esse parecer crítico que redigiu? Muito obrigada também pelo convite, pela oportunidade de exprimirmos aqui a posição do Observatório sobre esta importante reforma legislativa. Nós não conhecemos, como diz, ainda alguns dos detalhes e às vezes sabemos que o diabo está nos detalhes justamente. Mas a informação que está disponível leva-nos a perspectivar de forma um pouco diferente esta medida, esta nova medida. Nós já acolhíamos favoravelmente o facto de ela vir simplificar o sistema, não é? Reduzindo eventualmente a burocracia pela dispersão que também a existência de várias prestações significava. Mas agora este acordo que foi possível alcançar sinaliza-nos que há uma revisão de algumas daqueles aspectos que para nós eram mais preocupantes e, nomeadamente, a questão do trabalho social, da atividade de solidariedade, assim designada no diploma, com caráter obrigatório, passa a fazer parte de um pacote, de um contrato de inserção e também a promessa de um acompanhamento próximo
de facto, aos tutelares da medida e aos seus agregados familiares, poderão sinalizar que há aqui agora um enfoque um pouco diferente na forma como se avança para esta. E essa foi uma das principais críticas do Observatório, portanto, o facto de não haver esse contrato. Absolutamente, porque no caso concreto das pessoas com deficiência, isto levantava questões que são muito mais complexas. Por exemplo, professora? Por exemplo, nós não podemos, quando equacionamos a questão do emprego das pessoas com deficiência ou da atividade laboral das pessoas com deficiência, temos que ter em conta que ela depende de uma série de circunstâncias. Desde logo, as questões da mobilidade. Como é que as pessoas chegam ao local de trabalho? Em muitos pontos do país não há transportes acessíveis públicos que permitam a deslocação das pessoas e, portanto, se calhar significa ter que tomar um táxi ou outro tipo de transporte mais caro ou privado mesmo. Implica muitas vezes que o local de trabalho tenha determinadas condições de acessibilidade, não só em termos de acessibilidade física, mas de equipamentos. Estou a pensar, por exemplo, uma pessoa cega ou com baixa visão poderá necessitar de um computador adaptado com determinada software, etc. E depois aquilo que ainda são as chamadas adaptações razoáveis, que são adaptações de caráter mais individual, em função das necessidades de um indivíduo em particular. Porque, professora, essa questão é importante. Os contratos serão sempre de natureza individual ou familiar, portanto, e permitem dar respostas aos problemas específicos que estava a referir. Pois, o problema é que nós, quando imaginamos uma pessoa a prestar um trabalho, uma atividade de 20 horas ou 15 horas semanais, será que o empregador tem realmente disponibilidade para criar todas estas condições de acessibilidade de que estamos a falar? Eu tenho muitas dúvidas que assim seja e, portanto, estaríamos a forçar pessoas com determinado tipo de necessidades específicas, de facto, a terem de desempenhar uma atividade sem lhes darmos as condições para tal. Inclusivamente aquela distinção que era feita no decreto, no projeto, que era entre as pessoas com um grau de deficiência até 80% e acima de 80%, ficando essas já dispensadas dessa atividade, não faz sentido se houverem essas condições, se essas condições forem proporcionadas, todas as pessoas devem poder trabalhar. E, portanto, ao fazer essa distinção, já estamos, de certa maneira, a assumir que realmente não estão criadas essas condições. Já estamos a prever que isso vai ser um problema. A professora ficou surpreendida com este acordo ou, de alguma forma, achava que iria prevalecer a versão inicial apresentada pelo Governo e com algumas alterações resultantes de uma negociação com o Chega? Qual era a sua expectativa enquanto coordenadora do Observatório? Eu tendo a ser uma pessoa otimista e também foi nesse espírito que nós demos o contributo que demos a partir do Observatório, porque acreditámos que o documento, o diploma estava ainda numa fase de discussão e de aperfeiçoamento e, portanto, que valia a pena fazer chegar as nossas preocupações e também as nossas recomendações sobre como ultrapassar essas dificuldades. Portanto, eu até ao último minuto, até à última hora, acredito sempre que é possível melhorar os diplomas, fazer melhor e, portanto, fico apenas muito satisfeita que tenha sido este o desfecho ou que se esteja a encaminhar para um desfecho favorável de revisão pela melhoria deste diploma. Professora, explique-nos porque é que na versão original havia tanta gente a dizer, portanto, que esta prestação social única era um ataque aos pobres. Já nos foi aqui dizendo, portanto, alguns dos problemas, nomeadamente aqueles detalhes que nos deu e que são muito importantes, na minha opinião, sobre as pessoas que têm deficiência. Mas, no geral, porque é que houve um certo consenso entre os especialistas que estudam as questões da pobreza em Portugal, um certo consenso em dizer que isto era um ataque aos pobres? Porque a forma como o diploma estava redigido, desde logo no seu enquadramento, mas também na formulação de alguns dos artigos, parecia, por um lado, responsabilizar individualmente as pessoas pobres pela sua condição de pobreza, referências, por exemplo, às armadilhas de pobreza, quer dizer, ao facto de as prestações, quando são muito generosas, tornam-se armadilhas porque impedem que as pessoas depois se motivem para a procura de emprego e para a procura de trabalho, ou à necessidade, também se fazia referência, à necessidade de quebrar ciclos de dependência, à necessidade de ativar os beneficiários, como se a situação, por exemplo, de desemprego, a situação de pobreza fosse efetivamente da responsabilidade da pessoa que é pobre. No caso concreto das pessoas com deficiência,
esta ideia é completamente falsa e errada. A pobreza, que é realmente muito superior entre as pessoas com deficiência e os seus agregados familiares face ao resto da população, estamos a falar de uma diferença que pode chegar aos 8, 9 pontos percentuais, é realmente bastante significativa, mas se estivermos a falar, por exemplo, das pessoas com níveis mais severos de deficiência, a taxa de pobreza é o dobro daquela que encontramos na população em geral. Portanto, é realmente um fenómeno que atinge particularmente estas pessoas. Essa pobreza resulta de um conjunto de fatores, das atitudes e dos preconceitos que continuam a graçar em torno da deficiência e que olham para a pessoa com deficiência a partir do seu déficit e não do contributo que ela pode e deve dar e tem direito a dar à sociedade, das tais faltas de acessibilidade, de condições de mobilidade, das barreiras que elas enfrentam para uma educação, uma formação de qualidade, para um emprego de qualidade, o facto destas pessoas realmente estarem com taxas de desemprego de longa duração muito superiores àquelas que encontramos na população em geral. Portanto, são todos estes fatores que empurram estas pessoas e os seus agregados familiares, a falta de apoio e até a fragilidade dos apoios sociais que existem no nosso país, são todos estes fatores que empurram estas pessoas e os mantêm na pobreza, e não a sua vontade de nada fazer ou a sua inação de nada quererem fazer. E havia um pendor um bocadinho moralista e um bocadinho culpabilizante, de facto, neste diploma, que eu espero também ver agora revisto e retirado na nova versão que vier a ser aprovada. Professor, uma última questão tem a ver com o facto de uma das exigências que o Chega colocou em cima da mesa para viabilizar este diploma do governo tinha a ver, portanto, com o impedimento de os imigrantes terem acesso às prestações, esta prestação social única, durante 5 anos. Atualmente a lei já prevê, portanto, que é preciso haver 1 ano de residência em Portugal para que os imigrantes tenham acesso a essas prestações e o Chega, portanto, queria colocar isso na barreira dos 5 anos. Isto para além de levantar questões de natureza constitucional, isso leva-nos também a uma outra pergunta que me parece ser importante. Haverá, assim, tanta gente, tantos imigrantes, portanto, beneficiários deste tipo de prestações, ou isto é mais um daqueles elementos ideológicos que tentam anatomizar, portanto, os cidadãos estrangeiros que estão entre nós? Eu não tenho dados concretos para lhe poder responder com rigor, mas pela natureza das prestações que estão em causa, eu tenho sérias dúvidas que de facto haja uma representação significativa de população imigrante nos beneficiários destas medidas que serão incorporadas agora na prestação social única. Por outro lado, aquilo que me parece mais importante é reter a ideia que a população imigrante em Portugal, e isso está comprovado, contribui muito mais para o sistema de segurança social do que retira desse sistema apoios nas suas diversas medidas e prestações existentes. E, portanto, este rácio que existe atualmente favorece a população portuguesa. São os imigrantes que estão a contribuir para as nossas reformas atualmente e para as prestações sociais, mais do que estão a beneficiar desse mesmo sistema de segurança social. E isto parece-me que é extremamente importante de ser dito e de ser conhecido pela população em geral, para que sejam desfeitas essas visões ideológicas e enviesadas que procuram demonizar, de facto, a população imigrante em Portugal. E para além dessa questão, que é mais do âmbito da contabilidade, digamos assim, entre um deve e um haver, há também a circunstância de, eventualmente, e citando até exemplos que a professora aqui citou, de uma família imigrante ter um azar qualquer na vida, portanto, e de 2 anos ou 1 ano e meio depois de trabalhar e de diligentemente, portanto, pagar as suas prestações, precisar de qualquer tipo de apoio social. Isto também é uma questão que deve ser relevada, julgo eu. Absolutamente. Uma família imigrante que tenha feito contribuições ao longo de 1 ano, se precisar de um apoio, esta prestação social única enquadra-se no subsistema de solidariedade social, que é um subsistema do nosso Sistema Geral de Segurança Social que visa exatamente garantir direitos de cidadania e, portanto, alargar esses direitos que são direitos humanos também às populações imigrantes que já contribuíram durante 1 ano, parece-me absolutamente razoável e dentro dos padrões daquilo que tem sido praticado na nossa sociedade e que provavelmente os nossos portugueses que imigram para outros países esperam também encontrar quando são acolhidos nesses países e aí trabalham e vivem. Muito bem, professora, muito obrigado por ter vindo ao P24, professora Paula Campos Pinto. Foi um prazer tê-la aqui connosco. Até breve. O prazer foi meu, muito obrigada.
O tema que estamos a ouvir como pano de fundo chama-se As Tears Go By, uma extraordinária canção de Marianne Faithfull. Mas poderíamos ter escolhido como introdução a canção Broken English, do álbum homónimo de 1979. Até porque Broken English dá título ao documentário dos realizadores Jane Pollard e de Ian Forsyth, dedicado à vida e obra da cantora. Mário Lopes, jornalista do Público, que já teve a oportunidade de o ver, diz-nos num texto imperdível no Y que, em causa, está um retrato inteiro de Marianne Faithfull, a estrela pop, a atriz, o anjo negro pós-punk, a lenda insurreta. Um retrato de vida, testemunho artístico, diálogo íntimo e revelador, acrescenta Mário Lopes. Personagem da Londres efervescente da segunda metade da década de 1960, namorada de Mick Jagger, cantora e compositora talentosa que influenciou Nick Cave e Warren Ellis, Beck, PJ Harvey ou Iggy Pop, Marianne, que morreu a 30 de janeiro de 2025, aos 78 anos, é uma figura emblemática da primeira metade da história do boom britânico do rock. Quem cantou assim As Tears Go By merece um documentário como aquele que Mário Lopes nos descreve. O P24 regressa amanhã. Tenha um excelente dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.